trabalho que vinha sendo feito, e um bom trabalho. Um trabalho onde deu para o Vitória um título nacional, inédito, um trabalho onde deu para a nação rubro-negra um título estadual. Então a gente vai tentar potencializar as coisas boas feitas pelo trabalho anterior, de um cara que eu respeito muito, que é o Léo e toda a sua comissão. E a gente, dentro disso, colocar algumas ideias, alguns comportamentos dentro daquilo que nós pensamos enquanto futebol, né? Não que seja o certo e o errado, mas é o que cada um acredita. Acho que não tem o certo e o errado. Então, a gente potencializar as coisas boas e, dentro disso, colocar algumas ideias diferentes. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, muito feliz, lisonjeado com esse desafio, com mais essa oportunidade na minha carreira. Boa tarde, Carpini, bem-vindo aqui ao Esporte Clube Vitória, que você tenha aí sucesso na sua jornada. Queria que você falasse um pouco dos bastidores dessa negociação com o Vitória, se você já trabalhou com algum jogador desse elenco, se já conheceu as instalações do clube, e se na negociação com você foi citada alguma questão sobre contratação para a janela de julho. Boa tarde. A negociação foi bem rápida. Eu acho que quando as duas partes elas manifestam interesse em estar juntas, as coisas tendem a caminhar mais rápido. Não estava nos meus planos até nesse momento um novo projeto, né? Desde a saída do último trabalho que nós tivemos, eu e minha comissão, nós tivemos alguns convites. E eu, pelo menos, tenho uma linha de que a cada fim de ciclo a gente precisa fazer algumas reflexões de erros, de acertos, de tudo que nós vivemos em cada oportunidade, para a gente procurar ser melhor no próximo passo. Então, nem no Brasil eu estava procurando ver algumas outras coisas, aproveitando um tempo raro que nós temos no futebol com a família. Quando surgiu o contato do Vitória, o presidente foi logo depois. Eu não estava nem acompanhando muito a questão da saída do Léo, depois eu fui tapar de tudo isso, então foi uma situação rápida. Vitória desligou um profissional, já precisava ter outro profissional aqui para dirigir até então o jogo de sábado, né? Até essa rodada ser adiada. Então foi tudo muito rápido. A gente sabe o tamanho do Vitória, o momento de reconstrução que vem nesses últimos anos, mas eu já tive aqui em algumas oportunidades jogando contra o Vitória no Barradão, e eu sei a força que tem. A situação, a gente sabe que hoje passa a ser um campeonato de recuperação, mas o Vitória tem o que poucos clubes têm, pelo menos alguns clubes que eu acredito que vão brigar aí mais por essa sobrevivência, que é o fator casa, é o torcedor, é a nação, são fatores que contribuem aí para ajuda nessa retomada. Então, eu fico muito feliz e de antemão a gente está muito lisonjeado com essa oportunidade. Carpini, boa tarde, Nuno Krause da Itatiaia. Vou até reforçar um pouco a pergunta do colega. Naturalmente você veio para o Vitória porque você confia no projeto, mas queria que você fizesse uma avaliação sobre o atual elenco. Se você acha que esse atual elenco que está aí hoje no Vitória, ele te dá a possibilidade de conseguir uma reação na Série A, ou você acha que precisa trazer reforço na próxima janela, que será aberta em julho? Obrigado. Bom, acho que a minha pergunta ficou incompleta, a minha resposta foi incompleta à sua pergunta. Eu trabalhei com o Caio Vinícius e com o Luan. Luan foi meu atleta no São Paulo, e praticamente todo o elenco eu conheço bem, de enfrentar quase todos eles. Desculpa. Em relação a reforços, eu acho que antes a gente precisa chegar, entender, conhecer melhor as características, de que maneira a gente pode aproveitar o que se tem aqui. Eu acho que também o desafio de qualquer troca de comando e da nossa profissão é tentar resgatar alguns atletas que por circunstâncias talvez tiveram menos oportunidades ou uma dificuldade de adaptação, seja um sistema de jogo, seja uma mudança de estado, de clube, enfim. Eu acho que está dentro do nosso desafio também, primeiro, conhecer o que nós temos aqui, antes da gente falar com um pouco mais de propriedade em relação a reforços. Claro que todo elenco tem as suas limitações, e nós entendemos e reconhecemos a nossa. Acho que reconhecer isso é uma grandeza, mas uma coisa também que pesou muito, um fator que pesou muito para essa nossa chegada e esse desafio, foi o elenco. Confiar no que nós temos aqui também, acho que esse é o primeiro ponto. Eu, desde o primeiro momento que nós batemos o martelo para início desse ciclo, é porque eu confio muito nesses atletas, confio muito nesse projeto, e eu acredito que nós todos vamos estar aí na mesma página.
Carpini, boa tarde, seja bem-vindo. Juliana Lisboa, da TV Bahia. Eu queria saber um pouco do que você pretende fazer com esse elenco. Você já falou um pouco que seu estilo de jogo é de um pouco mais de posse de bola, mas que você tem como propósito potencializar o que foi feito na gestão de Léo Condé. Como você pretende fazer isso com esse elenco, se você já tem algum tipo de estratégia traçada para esse novo ciclo? Como eu falei anteriormente, a gente precisa primeiro conhecer um pouco mais as características individuais, ver de que maneira a gente pode tirar o melhor de cada atleta, entender muitas coisas que vinham sendo feitas. A oportunidade que eu tive de enfrentar o Vitória por 2 vezes no ano passado na Série B, eu sempre vi equipes muito competitivas, de muitos duelos, né, de transição, então são coisas que também me agradam. Dentro disso, algumas ideias que a gente vai propor, daquilo que a gente acredita para poder potencializar um pouco mais, talvez, o nosso jogo. Eu acho que é muito cedo agora eu falar o que eu penso, eu preciso vivenciar um pouco o clube e esse momento para nós de treino agora, esse período, né, tirando as circunstâncias, né, sociais de tudo que aconteceu. Não gostaríamos de estar vivendo isso por tudo que aconteceu, mas vai ser um tempo precioso para que eu possa conhecer um pouco mais aquilo que nós temos aqui no Vitória. Carpini, seja muito bem-vindo, você e comissão, aqui é o Vitória. Para quem te acompanha, a gente sabe que você curte um futebol ofensivo, de improviso, de drible e velocidade. Hoje, infelizmente, os pontas que o Vitória tem não vivem bom momento. Você vai fugir dessa característica ou ainda vai fazer mais avaliações para tentar, quem sabe, mudar ou melhorar o que aqui está? Bacana, eu acho que está dentro do desafio que eu mencionei, né? Recuperar. São jogadores que têm capacidade, eu conheço bem o elenco, jogadores que aqui mesmo já deram respostas positivas ao Vitória, ao torcedor, então espera-se muito desses atletas, entender de que maneira nós podemos potencializar e que eles retomem o melhor futebol. Eu acho que em alguns momentos eu também tenho que me adaptar àquilo que nós temos aqui, em outros momentos eles vão ter que se adaptar àquilo que a gente pensa, então acho que esse é o casamento perfeito e também é um dos nossos desafios. Carpini, boa tarde, seja bem-vindo ao Vitória, do Norte de Assis do Arenal Rubro-Negro. A gente sabe que quando chega um novo treinador na casa, os jogadores que não jogavam fica criando aquela expectativa para poder entrar em campo e ganhar minutagem. O professor Carpini, o treinador Carpini, ele geralmente faz essa rotatividade de atletas no elenco principal, ou ele mantém uma ideia mais fixa sobre o plano de jogo que ele tem e mantém o 11 titular dentro do que ele imagina taticamente? Acho que isso vai muito daquilo que nós vamos viver na temporada, né? Nós temos um jogo decisivo na quarta-feira que pode continuar nos dando aí 2 competições, então talvez dentro disso a gente rode mais o elenco. Eu sou um cara que costumo oportunizar a todos, dar as mesmas informações, as mesmas cobranças para que eles possam ter uma disputa interna muito mais sadia e muito mais comprometida para que isso possa elevar o nível do nosso elenco e posteriormente a isso refletir dentro do nosso trabalho daquilo que a gente espera para o Vitória. Dentro das características a gente procura não mudar muito, eu acho que a continuidade é muito importante, mas claro que a gente também vai ficar apegado a um sistema, ou aqueles 11 que vão iniciar talvez o jogo de quarta-feira, e a gente também tem que traçar estratégias e dentro disso escolher as melhores opções também em função do adversário, de um jogo dentro de casa, de um jogo fora de casa. Então, é claro que dentro do elenco alguns vão ter mais minutagem, outros menos, mas todos vão ter o mesmo cuidado, as mesmas oportunidades. Eu falo isso muito, que a seleção ela é natural, cada um vai ocupando o seu espaço e cabe a nós tentar, pelo menos em algum momento, ser o mais justo e coerente possível. Eu falo tentar porque nunca nós vamos agradar a todos e eu não estou aqui para agradar ninguém, a gente está aqui para vencer e fazer com que o Vitória saia dessa situação. Carpini, seja bem-vindo. Você vem de um último trabalho num contexto completamente diferente do que você vai vivenciar aqui. Você saiu do Juventude, fazendo um bom trabalho lá no Juventude, sendo convidado para treinar o São Paulo, acabou saindo do São Paulo e você vem para o Vitória, que vive uma pressão, né, por conta dos últimos resultados. São 7 jogos sem vencer, 4 derrotas consecutivas, então é um momento diferente, né, do que você viveu no último trabalho, do seu último convite. O que é que você pode trazer de novo para o Vitória que tenha como característica nesses últimos anos o ambiente de vestiário, o ambiente ali com o elenco? O que é que você pode trazer para tentar recuperar o clube nesse momento difícil que o clube está passando?
Eu acho que tentar resgatar a confiança, a autoestima, relembrar um pouco da capacidade desses atletas, o que trouxeram eles até o Vitória, o que eles já fizeram pelo Vitória, os que permaneceram e os que chegaram, o que eles fizeram para ter oportunidade, assim como eu, de hoje defender uma equipe desse tamanho. Então acho que toda mudança ela gera essa expectativa. Encorajá-los, estimulá-los no dia a dia, né? Jamais vou cobrar alguma coisa que a gente não faça no dia a dia, então acho que isso tudo a gente vai durante a semana conquistando o atleta e fazendo com que ele conquiste o ápice da sua confiança para poder performar aquilo que a gente espera. É um contexto diferente do último trabalho, né? O último trabalho a gente assumiu mediante uma saída de um treinador que foi para a seleção brasileira, vindo de títulos, mas é muito semelhante ao trabalho anterior do Juventude que você mesmo citou. E se eu não me engano foi no mesmo mês agora, na 6ª ou 7ª rodada, Então muito parecido o contexto, a dificuldade a gente sabe que vai ser grande. Acho que o caminho, pelo menos de ambiente, o emocional dos atletas, ele é muito parecido, porque é um contexto muito próximo. Eu acho que dentro disso é o período que a gente vai ter para se conhecer e o que tem no Vitória é o que eu prezo muito. O ambiente, o respeito, a verdade. A gente fala aquilo que a gente pensa, todos têm o direito de opinar também dentro de uma hierarquia, e a hierarquia ela tem que ser respeitada. Eu tenho pessoas acima de mim e tenho um grupo que tem que respeitar aquilo que a gente propõe, né? Não precisa aceitar tudo, mas precisa entender e respeitar e ocupar o seu espaço, como eu falei, de maneira natural no dia a dia. Então acho que dessa maneira a gente preserva o respeito, o bom ambiente, e quem ganha com isso é um clube, é o torcedor que espera essa virada de chave, essa retomada para que os resultados positivos eles voltem a acontecer e o Vitória saia dessa situação incômoda de início de temporada. Carpini, boa tarde. Temporada não, de brasileiro, desculpa, perdão. Tranquilo. Carpini, boa tarde. Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro. A gente teve aqui no Vitória, durante pouco mais de um ano, um jogo mais predominante pelo lado, volantes que chegam muito na área, muito enfrentamento de 1 contra 1. E do que a gente pôde estudar das suas equipes, apesar de, claro, dinâmicas mudam mesmo dentro das ideias. Você também gosta de um jogo mais predominante pelo lado, triangulações e tudo mais. Queria saber de você, até que ponto foi interessante entender que as ideias não necessariamente serão aplicadas do zero para vir para cá, claro, adaptando dinâmicas e contextos, e até que ponto é importante não começar do zero em muitos pontos? Bom, justamente não começar do zero, o que eu vejo de mais importante, como eu falei anteriormente, né? Um grupo que já vem com uma mentalidade vitoriosa, um título inédito, um acesso, mais um título em 2024. Então, alguns comportamentos dentro daquilo também que eu acredito, de amplitude, de profundidade, um jogo que é muito a característica, né, do Vitória, de um jogo mais vertical, mais ofensivo, principalmente de ser mais de duelos na parte final do jogo. Acho que é um pouco da característica das equipes do Vitória. Dentro disso, a gente colocar algumas ideias. Então, quando a gente não parte do zero, a gente tenta otimizar um pouco mais o tempo. Por isso que eu falo, é potencializar as coisas que vinham acontecendo e coisas que a gente pense diferente. A gente começar a propor no nosso dia a dia, e a aceitação dos atletas é fundamental. Uma coisa é a gente propor, outra coisa é executar. E a gente sabe que é fácil, né, da noite para o dia, requer tempo, nem sempre temos esse tempo. O tempo ele tem que estar atrelado ao resultado para que a gente tenha um pouquinho de paciência. Penso diferente, mas é o futebol. E quando você pega um processo já iniciado com um bom trabalho, como foi deixado pelo Léo e sua comissão, as coisas tendem a acontecer de uma maneira mais positiva. Essa é a nossa perspectiva, é a nossa esperança, e é para isso o nosso trabalho, o nosso desafio. Tiago, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Vitória. Assim como o antigo treinador, vocês tiveram uma meta, né, bater de um aproveitamento acima de 50%. Aí eu te faço a seguinte pergunta: que garantias a diretoria está lhe dando para que você possa ultrapassar esses limites, né, esse limite dos seus 50% que você teve na última equipe, no São Paulo, né, e que garantias você vai dar à diretoria que esse trabalho não seja infelizmente, o que acontece no futebol brasileiro, que o resultado não vai muito bem e aí chega aí a demissão dos treinadores, isso que é no contexto do futebol nacional. Sim. A garantia do meu trabalho, posso falar por mim, é de fazer o meu melhor, é de me dedicar pelo Vitória, é de respeitar
o torcedor, respeitar os atletas, os funcionários, a staff, todo o trabalho que está sendo feito no Vitória e reconstruído há muito tempo, os processos, e diga-se de passagem, bons processos que já existem internamente aqui no clube. Então a gente agregar, saber que todos são importantes, né, dentro do nosso dia a dia, para que as coisas aconteçam dentro de campo nos 90 minutos. E a garantia que o treinador tem de toda e qualquer diretoria é que ele precisa trazer os resultados, é o que se espera do treinador. Quando eu digo que eu não concordo, é que eu vejo que o médio prazo, a continuidade, ela é muito importante. Claro que isso também tem um tempo, tem um ciclo, isso vale para as duas partes. Eu procuro não me apegar a isso, então eu procuro me apegar àquilo que eu preciso entregar para o Vitória, que eu preciso entregar para o torcedor, o que espera-se dessa nova comissão que está chegando, desses atletas que já aqui estão e que em outros momentos já entregaram resultado. Eu procuro gastar mais energia, mais tempo pensando nisso, porque a garantia, como você mesmo mencionou, no futebol é um pouco complicado. Em alguns momentos ela se torna inevitável, algumas mudanças. Não adianta eu falar aqui tudo o que eu penso, que talvez isso não mude da noite para o dia, mas é uma mentalidade que eu acredito que as coisas precisam acontecer dos dois lados, né? Porque, até usando de exemplo, ano passado no Juventude... Neosaldina, não dá sono. 7 rodadas pro acesso, eu tive 2 ou 3 convites de clubes de Série A para deixar o trabalho, e da mesma maneira que a gente cobra a continuidade e que os diretores, os presidentes, eles acreditem, tenham convicções naquilo que está sendo feito, a gente também, enquanto treinador, não pode no primeiro contato abandonar o trabalho. Acho que é uma troca, e eu acho que foi a decisão mais acertada. Nós fomos até o final e conseguimos o objetivo, então eu espero que aqui a gente possa ter um final feliz também, que seja um casamento duradouro. Eu vim aqui para aprender, para trazer aquilo que eu penso de futebol, e por que não ter a oportunidade, eu estou tendo, de fazer uma história bonita aqui também no Vitória, assim como fez o Léo e outros treinadores que aqui passaram. Carpini, seja bem-vindo. Na próxima quarta-feira já tem um duelo importantíssimo, Vitória e Botafogo. Vitória tem que ganhar para avançar de fase na Copa do Brasil. Pouco tempo. O que você e comissão técnica poderão fazer para já nesse jogo dar um pouco da sua cara no Vitória? Aproveitar ao máximo esses dias que nós temos agora, estudar ao máximo o nosso adversário, assistir o primeiro jogo, nem imaginava que estaria aqui hoje, que a gente estaria conversando, mas vi o primeiro jogo no Engenhão. A gente conhece um pouco do Botafogo e sei muito aqui do que nós temos no Vitória, conheço já bem o meu elenco. Claro que agora a gente precisa conviver, é a melhor maneira da gente se conhecer melhor, mas estudar ao máximo o adversário, pensar na melhor estratégia, pensar no que nós temos de melhor para entrar em campo na quarta-feira e aproveitar ao máximo esse período para despertar isso que eu falei de novo, né? Esse estímulo da coragem, da confiança, da alegria de entrar aqui com o Barradão lotado e defender as cores rubro-negra. Tiago, todos sejam bem-vindos ao Vitória. Eu queria fazer uma pergunta para o Caio, preparador físico. Primeiro, o Tiago, depois a gente fala. Tudo bem, perdão. Tiago, você fez uma grandíssima campanha no Água Santa, né? Campanha histórica com a equipe, inclusive. Depois foi para o Juventude, onde também fez história, subindo para a Série A. Teve o convite do São Paulo e, apesar da saída que eu considero precoce, você conquistou a Recopa do Brasil e também teve a oportunidade de ter uma experiência em Libertadores, naquela partida contra o Tajeres. Eu queria saber o que dessa bagagem você pode acrescentar para o Vitória, principalmente nessa campanha de recuperação que a gente precisa que seja urgente, porque a Série A é uma corrida. Sim, como eu disse, né, uma campanha agora de recuperação. Nós temos a ciência disso. Acho que o sonho do torcedor é o mesmo que o nosso, que chega de dar uma resposta, de vencer, de classificar para uma Sul-Americana, para uma Libertadores, mas eu não gosto muito de vender sonho. A gente precisa trabalhar com realidade, nós precisamos trabalhar primeiro com a nossa permanência. À medida do possível a gente vai sonhar e buscar coisas maiores. Trabalho para isso não vai faltar, empenho da diretoria, da comissão permanente. Agora eu não trato, quando eu falo comissão, não tem mais da casa quem chegou, é Vitória, e principalmente os atletas, e o fator que faz total diferença no nosso torcedor é acreditar novamente.
Então acho que esse é um caminho. E de experiência, acho que a cada oportunidade que a gente tem de viver coisas novas na nossa vida, a gente traz amadurecimento. Eu acho que foi muito bom esse período no São Paulo por esses motivos. Amadureci em vários aspectos, errei muito, acertei um pouco, e eu acho que a gente chega um pouco melhor. Eu saio melhor do que quando eu tive a oportunidade de chegar no São Paulo, e eu me vejo cada vez mais preparado e me vejo hoje um profissional, um ser humano melhor para estar aqui no Vitória e para poder contribuir nesse momento, nesse início delicado do Campeonato Brasileiro. Tiago, boa tarde. Lucas César, Galácticos Online. Você acabou de falar que no São Paulo você aprendeu muito, né, que você de alguma forma vai trazer uma bagagem para o Vitória nesse momento que o clube precisa se recuperar. Com que tipo de bagagem você traz, visando que a equipe precisa amadurecer nessa Série A e dar uma resposta rápida para o torcedor? O que é que você imagina no psicológico e no mental para entender que o Vitória precisa o quanto antes vencer as partidas? Eu acho que algumas coisas que são óbvias, mas elas valem ser lembradas, né? Quando você começa a viver um contexto ruim, você começa a ser muito abastecido de coisas negativas e a gente acaba às vezes tomando isso como verdade. E eu acho que o ser humano, a gente precisa ajudar eles em alguns momentos, né? São atletas, seres humanos, não são máquinas. Voltar a entender que eles são bons, que eles já conquistaram na carreira, que eles já conquistaram aqui no Vitória e que a gente tem total capacidade de conquistar novamente. Então acho que às vezes um alertazinho de alguém que vem de fora, um pouco mais fresco do que de tudo isso que já vinha acontecendo aqui no clube, eu acho que ajuda. Então bem em cima do que eu falei, reconquistar a alegria de jogar futebol, autoestima, confiança, trazer de novo toda a atmosfera positiva para dentro do Barradão, que a gente sabe, vocês melhor do que eu, a força do Vitória aqui dentro, e passo a passo, campeonato de recuperação. Agora nós vamos pensar jogo a jogo. Antes disso nós temos uma decisão na quarta-feira importantíssima para a sequência do clube, sabemos da nossa responsabilidade, vamos trabalhar muito para que as coisas aconteçam bem e paralelo a isso visando um recomeço. Eu estaria muito mais preocupado se faltassem 5 rodadas para o final e nós precisássemos ali ganhar 3, 4 ou até 5 jogos para permanência, mas são 5 jogos de início, nós temos mais 33 jogos, então muita coisa a acontecer. É claro que o que passou não é a gente ficar lamentando os erros, os acertos, é ver tudo que foi feito de bom, seguir, continuar e principalmente recuperar e resgatar a confiança desses atletas, estimularem a fazer aquilo que eles são preparados a fazer diariamente. Carpini, boa tarde. A gente chegou a falar um pouquinho sobre isso no aeroporto. Eu queria que você falasse como funciona a sua gestão de grupo, visto que você é um treinador jovem e que vai lidar aí com alguns atletas muito experientes, como Oswaldo, Zapata. Como é que você trabalha isso no seu dia a dia? Foi um dos pontos que me amadureceu muito no meu último trabalho. De um grupo de 30, 35 atletas nesse perfil, desses 3 ou 4 que você citou aqui, nós tínhamos uns 40 lá. Então a gente, independente do que eles viveram, da idade ou de qualquer outra coisa, como eu falei no início, existe uma hierarquia. Existe quem toma as decisões, né? Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para a gente se ajudar e ajudar principalmente o Vitória. Então eu trato o mais jovem e acho que o Zapata talvez seja um pouco mais velho, o Oswaldo, da mesma maneira, com respeito e da mesma maneira que a gente dá, a gente quer. Eu preciso que eles entendam aquilo que a gente peça dentro dos comportamentos, das ideias. A gente começa com 11, é isso que nós precisamos que seja feito. Se não for feito, o outro vai fazer e você volta para o final da fila e respeita quem vai fazer. Eu acho que quando você fala a verdade, olha no olho, a chance de você errar é muito menor. Então a minha gestão sempre foi muito tranquila justamente por isso. Às vezes, em muitos momentos, eu me coloco no lugar dos atletas para tomar as decisões, pois até pouco tempo eu estava no lugar deles e a gente sabe o quão difícil é ali dentro, então a gente tem que ter um pouco dessa sensibilidade também, mas dentro de um contexto que a gente vive numa alta performance e a gente precisa performar e ter resultado, né? Então não tem como fugir disso. Carpini, seja bem-vindo. Nadson Barbosa, do Salti Meu Vitória. O Vitória sempre teve como seu DNA ser um clube revelador. E hoje vemos jogadores de 17, 18, 19 anos até resolvendo jogos na Série A. Eu queria saber, se for preciso, como é que você trabalha com a divisão de base? Você tem costume de olhar treinos, jogos, ver quais jogadores você pode aproveitar na equipe profissional? O Vitória ultimamente não tem jogadores subindo que resolvam jogos. Gosto muito de participar da base. Foi algumas perguntas que eu já fiz até para o nosso presidente.
essa parceria que foi feita com o Itabuna com o Sub-20, eu acho fundamental importância para a minutagem. Até perguntei se o jogo de sábado seria aqui no Pituaçu para a gente poder acompanhar, mas infelizmente vai ser fora, mas não vai faltar oportunidades. O ambiente está todo aqui, né? A base, o 15, o 17, o 20, todo mundo muito próximo, então nós somos uma comissão que a gente costuma viver o clube, né? Não só estar aqui no período de treino, então justamente por isso, para a gente observar tudo o que está acontecendo, oportunizar e dentro disso que você falou, Vitória, se a gente começar a enumerar aqui o que revelou para o cenário nacional e mundial, a gente perde até o horário do treino ali de tantos atletas que foram formados aqui. Só que precisam ser oportunizados e eles precisam fazer com que mereçam a oportunidade. Uma coisa é o clube é revelador, então a gente tem que pôr para jogar. Não, primeiro é merecimento. Isso foi uma coisa que eu tive lá atrás, uma entrevista que até polemizou um pouco, mas o 15 para o 17, o 17 para o 20 é uma transição. O 20 para o principal é um merecimento. E a gente tem que estar atento para dar essas oportunidades, ainda mais um clube como o Vitória, que tem por essa tradição revelar, e eu não tenho problema nenhum em colocar jogadores jovens. Eu tenho alguns exemplos na minha carreira de jogadores que estão hoje num cenário, né, de alto nível, que passaram por nós, que nós demos a primeira oportunidade. Então eu acho isso bacana, é gratificante, e se tiver aqui atletas com capacidade, a gente vai estar atento e sempre monitorando para oportunizar, sim. Boa tarde, Carpini. Seja bem-vindo. Sou Vinícius Daniel, do Portal Salvador FM. Eu queria saber mais sobre o seu estilo e sobre o estilo de jogo do Vitória. O Vitória tem um estilo de jogo característico que é jogar na intensidade, um time com uma forte imposição física, às vezes até fica com pouca posse de bola, mas tem uma forte imposição física que faz agregar ali durante o jogo. Por isso eu queria saber como você vai alinhar a sua característica de jogo à característica de jogo do Vitória que tem hoje. O primeiro ponto aí que eu acredito muito, não consigo, em todos os lugares que você acompanha, em qualquer divisão, em qualquer cenário, intensidade e competitividade. Então isso já é um primeiro ponto que nós temos aqui, já é o início de um trabalho, respondendo até um pouco daquela pergunta anterior, quando você pega um trabalho já em andamento e que tem boas coisas. Então eu não vejo um futebol que não tenha intensidade e competitividade. Eu acho que a intensidade ela também não está toda hora atrelada a você terminar a jogada, ser agressivo o tempo todo, mas também as trocas, as movimentações, valorizar um pouco também mais a posse da bola, algumas jogadas um pouco mais combinadas, ser um pouco mais efetivo e vertical no momento certo do jogo. Eu sei que falando tudo isso aqui é muito simples, fácil e bonito, precisa acontecer ali dentro de campo, senão a gente vai ser cobrado por isso, e esse é o meu trabalho, mas é dentro daquilo que a gente pensa, e agora é passar para eles, usando o que nós temos de melhor, enquanto característica daquilo que a gente pensa. Então, acho que para resumir é um pouco do que eu falei, algumas coisas eu tenho que me adaptar àquilo que eu tenho, e outras coisas o atleta tem que se adaptar àquilo que eu penso. Boa tarde, Carpini. Daniela Leone, Jornal Correio. Você vai ter 6 jogos, 6 treinos mais ou menos aí para poder... 6 treinos, né? Até a sua estreia à frente do Vitória. Para essa partida, para essa primeira partida, você pretende manter a formação, a escalação do que vinha sendo utilizado, ou o torcedor que vier aqui ao Barradão contra o Botafogo, de repente pode ver uma escalação completamente diferente do que vinha sendo utilizado por Condé? Olha, eu vou ter 5, 6 treinos aí, né? Tirando 6, contando com o da terça, que já é véspera, que é quase nada, mas é um dia a mais que a gente vai estar junto. Então, aproveitar ao máximo para a gente tomar as melhores decisões. Claro que, como muitas coisas boas acontecendo, não são mudanças drásticas, mesmo porque eu acho que as coisas têm que ser gradativas, né, e requer um pouco de tempo, mas com certeza alguns comportamentos dentro do jogo, algumas ideias a gente vai propor e treinar para que aconteça, e dentro disso tá tudo em aberto, né? Não tem como eu garantir que vai ser base do mesmo time, ou que nós vamos trocar grande parte da equipe. Vai depender muito daquilo que nós vamos vivenciar nesse período. Eu falo muito para os atletas, como eu falei agora, a seleção é natural e é o dia a dia que vai escalando e o jogo vai sustentando, então tá tudo em aberto, né? Os que estão tendo menos oportunidades, daqui a pouco podem ter mais oportunidades. Os que estão tendo oportunidade têm que continuar trabalhando para se sustentar, elevar o nível de competitividade interna para a gente escolher as melhores alternativas para cada jogo e a melhor para a nossa estreia de quarta-feira. Boa tarde, Carpini. E a todos, sejam todos bem-vindos. Apesar do próximo clássico com o Bavi estar muito longe, você teve um marco muito importante
no seu antigo trabalho. E o Vitória também, né? Teve um bom aproveitamento durante até aqui, né? No ano. Eu gostaria de saber qual é a relação sua, de sua comissão, com os clássicos, o que dá para projetar o Vitória nos clássicos daqui para frente. Obrigado. Bacana. Não, vamos viver jogo a jogo. Os clássicos, eles são sempre diferentes, marcantes, né? Marcam a história, envolve todo um contexto diferente, vocês sabem disso. Às vezes o time é uma retomada para algum time, é o momento ruim de outro, define muita coisa, mas ainda está um pouquinho distante. Eu acho que a minha preocupação maior agora é trabalhar bem para chegar bem nesse momento, tá vivendo um bom momento, né, pontuando, numa situação melhor na tabela, avançando aí Copa do Brasil. Vamos trabalhar muito para que isso aconteça, para a gente chegar nesse clássico num bom momento. Acho que até lá tem muita coisa para acontecer e acho que é mais ou menos isso. Carpini, seja bem-vindo. Rafael Carmo do GE, seja bem-vindo e boa sorte no seu trabalho. Obrigado. Você trabalhou por clubes pequenos no interior paulista, claro que há uma pressão ali, mas no Juventude você fez um bom trabalho, não teve essa cobrança toda por resultado, claro que você subiu, mas assim, no São Paulo você teve essa experiência mesmo de ser vaiado, de receber pressão todo o tempo. Eu queria que você falasse como é sua relação com toda essa cobrança, por ser um treinador novo, e o que você traz do São Paulo, dessa experiência de blindar os atletas e blindar a si mesmo, e como você pretende trabalhar isso no vestiário. Olha, no Juventude teve sim pressão também pelo acesso. Todos os lugares têm, o futebol é feito de pressão. Eu sei o que eu vivenciei lá, né? É claro que cada clube, cada tamanho de clube tem o tamanho da pressão. Então muda, mas o futebol é igual em todos os lugares, do menor ao maior. Eu vivo o futebol nessa nova função há 5 anos, mas eu vivo a minha vida no futebol. Passei por clubes menores, clubes maiores, então a gente está acostumado, né, a isso. Claro que a gente trabalha sempre para que esses momentos não aconteçam, mas é difícil um calendário como o nosso, uma competição tão difícil, tantos jogos, que a gente não tenha momentos de oscilação, aí é a hora do equilíbrio. O momento das críticas do externo a gente tem que respeitar e se fortalecer com isso, né? Isso faz parte do processo. Nós não vivemos aqui só de elogios. A gente tem que procurar assimilar também os nossos erros, reconhecer algumas coisas dentro das nossas convicções. Algumas coisas eu vou concordar com você e outras não, mas eu preciso pelo menos te respeitar. E a cobrança, ela acontece em todos os lugares. Isso não muda nada no meu jeito de ser. Eu, na minha primeira passagem como treinador em 2019 no Guarani, eu assumi o Guarani na zona de rebaixamento, numa situação delicadíssima, com problemas enormes, um contexto que não tem que eu me alongar muito e explicar tudo, e nós conseguimos resultado positivo, e dali foi uma continuidade de carreira com times maiores, menores, até nós chegarmos aqui no Vitória, e sabemos aqui o momento, sabemos o tamanho da cobrança, da pressão, mas eu não penso nisso, eu penso o tamanho do torcedor e o tamanho da força que o torcedor tem, e quando esses elos estão muito fortalecidos, foi o que aconteceu ano passado. Tem título, tem acesso, tem coisa boa, tem vitória, né? Os elos, diretoria, departamento técnico, atletas e o torcedor. A gente sabe que dentro disso nós vamos ter dificuldade, mas se a gente tiver todo mundo muito alinhado, fechadinho, acho que a gente joga esse momento ruim, essas vaias um pouquinho mais para frente. Boa tarde, Carpini. Hugo Araújo, Boa Notícias, seja bem-vindo a Salvador. Como o colega já lembrou, você foi campeão pelo São Paulo da Supercopa do Brasil e, além do mais, conseguiu um grande feito que foi ganhar pela primeira vez na casa do Corinthians. O São Paulo não tinha vencido ainda e, mesmo assim, seu trabalho foi interrompido. Eu queria saber o que você acredita da não continuidade, ter passado tanto pouco tempo lá, e se você puder falar sua relação com o Salvador também, com a cidade. Você jogou no rival do Vitória, não foi? Entre 2009 e 2010. Eu queria saber como foi a passagem e sua relação com o Salvador, no geral. Obrigado. Como eu falei, né, acho que o futebol é feito de ciclos, às vezes um ciclo muito curto, onde você não consegue ter um pouco de sequência, de continuidade. Eu acho isso ruim para o clube, acho ruim para o trabalho, mas a gente procura não lamentar o que aconteceu e tirar proveito das coisas boas que nós vivemos em cada oportunidade. E dessa mesma maneira, hoje eu estou
encerrando um ciclo vitorioso de um trabalho que se encerrou do Léo, e agora é um novo ciclo, e daqui a pouco isso vai acontecer comigo também. Espero que seja muito mais para frente, depois de muitas vitórias, conquistas aqui, de uma história bonita que a gente possa escrever juntos. Eu morei em Salvador há muito tempo atrás, tive uma passagem aqui. O que tenho para falar de Salvador é que é uma cidade maravilhosa, um povo acolhedor, fiz muitas amizades que eu carrego até hoje na minha vida, e agora é uma nova história e que eu possa realmente agora... Minha passagem não foi muito boa, mas a passagem boa espero que seja essa aqui no Vitória, que a gente seja muito feliz juntos. Boa tarde, Thiago, seja bem-vindo. O torcedor espera, claro, uma resposta com essa troca de comando, uma melhoria de resultados também para que o Vitória possa embalar de vez no Campeonato Brasileiro, mas você falou desse período que você estava fora do Brasil até chegar essa oportunidade do Vitória. Você, Thiago, enquanto pessoa, quanto foi importante esse tempo de reflexão para você? O que é que você pôde aprender, construir, não só taticamente, porque o torcedor espera, claro, a resposta do treinador taticamente, dentro do campo, que os resultados venham com o seu trabalho, mas você, enquanto pessoa, quanto foi importante essa reflexão para que você possa começar com o pé direito um trabalho, uma nova fase na sua carreira? Bacana. Não, foi muito importante, como eu falei, acho que cada final de ciclo seja um ciclo vitorioso, assim como foi no Juventude, no Água Santa, ou outros ciclos que não deram certo, outros que começaram bem e não terminaram tão bem como foi o último. Acho que tudo tem coisas a serem refletidas. Para mim é melhor enquanto profissional, enquanto ser humano, avaliar tudo o que aconteceu, avaliar os nossos erros, avaliar o nosso trabalho enquanto comissão, melhorarmos enquanto comissão. Então acho que foi importante por todos esses aspectos. Acho que eu pontuar tudo aquilo que eu penso é desnecessário, e também são opiniões, né? Tudo que a gente pontuou de futebol é bom por isso. A gente ouve muita coisa, acredita, não acredita, e a gente se respeita e segue. Não tem uma linha daquilo que é certo e que é errado. Pelo menos eu não acredito, não vejo dessa maneira. Então foi importante para nós mesmo, enquanto profissionais, a evoluirmos mentalmente e fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu. Caio, a pergunta para você que eu queria fazer é que um dos grandes destaques também da campanha do Léo Condé foi a parte física. Isso passa muito pelo trabalho que foi feito com o Diego Kamimura, que obviamente, junto com a comissão do Condé, deixou o Vitória. Eu queria que você aproveitasse para falar um pouquinho do seu trabalho, apresentar também a parte física da comissão com o Thiago Carpini, e o Vitória atravessa um momento de lesão